Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Nós queremos hoje adorar a Deus aqui nesse lugar. Nós queremos dar honra, nós queremos dar glória ao nosso Deus. Queremos cumprimentar a cada um dos nossos irmãos, dos nossos visitantes, dizer que todos sejam muito bem-vindos. Nosso tema hoje, que nós vamos tratar, é liberdade. Para tanto, nós colocamos ali dois conceitos de liberdade do ponto de vista secular. O primeiro define a liberdade como sendo o poder de fazer ou de deixar de fazer, o poder de escolher. Foi dito pelo seu Orlando Boyer. O outro conceito é um conceito um pouco mais social de liberdade, e define liberdade da seguinte maneira: liberdade é a faculdade que tem o indivíduo de agir por determinação própria, dentro dos limites traçados pela lei e sem ofender os direitos dos outros. Isso foi dito pelo jurista Antônio de Paulo. Esses conceitos tratam de liberdade, e a liberdade, há quem diga que ela é doce. Todos nós queremos liberdade, todos nós queremos ser livres para tomar as nossas decisões. A liberdade é um dos direitos, dos primeiros direitos do homem, um direito fundamental. E ao longo da história da humanidade, o homem tem feito guerras, tem lutado muito para conquistar e para manter a sua liberdade. Mas a Bíblia também nos fala sobre liberdade. Ela tem um outro ponto de vista de liberdade. A Bíblia nos ensina que Deus, quando nos criou para sermos livres, Será que hoje, passado tantos anos da criação de Deus, será que nós somos mesmo livres? Ou será que nós somos escravos da vontade de alguém? Essa é a pergunta que nós queremos responder essa noite. Para tanto, eu vou lançar mão de uma narração, de uma história que aconteceu em 1 Samuel 15, de 1 a 31. Isso é só história, irmãos, não precisa abrir ainda, nós vamos chegar ainda no nosso texto básico. Em 1 Samuel 15, de 1 a 31, é narrada a história da argumentação que o profeta Samuel fez com Saul, quando este era rei de Israel. Saul deixou de cumprir ao pé da letra as determinações que o Senhor tinha dado para ele. Deus havia ordenado a Saul que executasse o juízo de Deus sobre todas as coisas vivas no reino de Agag. Agag era rei dos Amalequitas. Por que Deus ordenou isso? Deus ordenou porque quando o povo judeu, o povo de Israel, estava saindo do Egito, esse povo atacou o povo de Israel. Então Deus estava executando juízo sobre eles, principalmente por esse assunto, fala a palavra de Deus. Porém Saul, mesmo sabendo a ordem de Deus, sabia qual era a vontade do Senhor, e Saul não obedeceu a Deus. A quem Saul estava obedecendo quando ele optou para não obedecer a Deus, uma vez que Deus mandou acabar com todas as coisas, e Saul preservou Agag vivo e preservou o melhor dos bois e ovelhas para serem sacrificados a Deus. A quem Saul estava obedecendo quando ele tomou essa decisão? A quem nós estamos obedecendo quando nós optamos para não atender a vontade de Deus, quando nós pecamos, quando nós mentimos, quando nós enganamos os outros, quando nós temos ataque de ira, quando a gente é mal educado no trânsito? A quem será que nós estamos obedecendo? Quem está por trás do controle? Essa é a pergunta que nós queremos responder esta noite. Para tanto, nós vamos... quem está no controle? Essa é uma boa pergunta, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em João 8, de 31 a 33. João 8, de 31 a 33. Eu quero ler para os irmãos.
Amém? Diz assim a palavra de Deus: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu-lhes: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Amém. Quero deixar nessa tela aí para a gente dar continuidade. Eu quero orar no início. Vamos baixar nossas cabeças. Eu quero fazer uma oração. Pai Santo, nós queremos te pedir, Senhor, que tu possa estar cuidando de nossa comunhão contigo, Senhor, agora. Que seja tu, Senhor, a falar aos nossos corações. Que os nossos corações possam estar preparados por ti mesmo, Senhor, para ouvir a tua palavra e para guardá-la nos nossos corações, Senhor. Nós queremos te pedir que tu possa estar nos abençoando nessa noite. Amém. Bom, do ponto de vista espiritual, será que nós podemos fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Será que nós podemos escolher? Será que nós podemos escolher? Os homens gostam de vangloriar-se da sua liberdade, tanto no mundo, tanto na nossa vida secular, mas também nas igrejas. E algo que irrita as pessoas, que provoca reações acaloradas, discussões acaloradas, é você declarar que o homem não tem condições de ser livre em função da sua situação pecaminosa, que a liberdade ela é incompatível com o pecado do homem, e que o homem vive em escravidão. A escravidão é uma verdade que ela não é aceita pelo ser humano, pelos homens, porque os homens são orgulhosos, e o orgulho que escraviza o homem grita no seu interior: não, eu não sou escravo, eu sou livre. Esse é o grito que o nosso orgulho faz dentro de nós. Mesmo a gente não conseguindo tomar uma decisão realmente livre, as nossas decisões, quando nós pecamos, e nós pecamos muito, nós vamos ver no decorrer do nosso trabalho aqui, nós vamos chegar à conclusão de que a Bíblia está falando mais uma vez a verdade para nós. Estranhamente, grande parte das igrejas dos nossos dias abraça o grito de liberdade que o mundo tem. Esse grito: sou livre, sou livre. Os fariseus pensavam do mesmo modo. Tanto é verdade que eles tiveram que escutar da boca do próprio Deus, quando andou nesse mundo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso está escrito em João 8,34. Muitos homens imaginam que não serve a nenhum mestre, que eles são senhores das suas próprias vidas. Eu acho que vocês já ouviram falar, tem pessoas até que não querem vir para as igrejas porque gostam de tocar a sua vida de maneira livre, atendendo os anseios dos seus corações escravizados, diga-se de passagem, quando na verdade todos os homens estão atendendo, estão servindo ao mais cruel de todos os mestres. No texto que nós lemos, de João 8, 31 a 33, contém o diálogo de Jesus com os líderes fariseus sobre pecado e salvação. E no meio daquela discussão que estava havendo, Jesus virou para aqueles que tinham crido nele e disse: se vocês continuarem a obedecer as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade poderá libertar vocês. A verdade libertará vocês. João 8, 31 a 32. Jesus nos chama para a liberdade, ao contrário do que muitas pessoas falam hoje em dia. Tem gente que fala que a igreja prende, a igreja tira direitos de liberdade do cidadão, e não é verdade. Cristo nos chama para a verdadeira liberdade, para a liberdade em Deus. Cristo não nos chama para um outro regime de servidão, um regime novo de servidão, não. Ele nos traz
a liberdade de Deus. É para isso que ele veio, para nos resgatar, para sermos livres, mas livres em Deus. E a decisão de nós entrarmos nessa luz, nessa liberdade que Cristo trouxe para nós, de entrarmos e permanecermos nela, é nossa, ela está em nossas mãos. A escolha é nossa. O presídio já foi rendido, as portas foram quebradas, mas a não ser que nós saiamos das nossas celas onde nós estamos presos, para entrar na luz dessa liberdade, nós de fato continuaremos presos em toda sorte da maldição do pecado. Em João 8, no verso 36, está escrito, Jesus nos diz nesse versículo: portanto, se o Filho libertar vocês, vocês realmente serão livres. E a palavra de Deus nos afirma que quem liberta é a verdade liberta. Se a verdade liberta, irmãos, então é verdadeira a afirmação de que a mentira escraviza. Isso nos leva ao nosso primeiro ponto. Sem Cristo, nós não temos como ser livres da escravidão da mentira. Você é livre da escravidão da mentira? Olhe para dentro do seu coração e responda para você mesmo. Uma mentirinha não tem nada a ver, né? Não, é mentira. A mentira é tamanho único, porque é pecado, e o pecado também é tamanho único. Não tem mentirinha, não tem mentirona. Deus não vê como mentirinha ou como mentirona, porque toda mentira é pecado e causa destruição. As pessoas mentem para fugir das suas responsabilidades, mentem para prorrogarem ou para procrastinarem decisões, mentem para não desagradar outras pessoas, mentem para alcançar os seus objetivos, mentem para lustrar os egos, os seus egos principalmente, mentem porque mandaram mentir, mentem para fazer média, mentem para enganar, e mentem porque mentem e porque mentem. As pessoas mentem muito. Colossenses 3:9 está escrito: não mintam uns para os outros, pois vocês já se despiram do velho homem com estas práticas, com as suas práticas. Aquele que toma a decisão de falar uma mentira não sabe a tarefa que acabou de assumir, porque ele será obrigado a contar mais 20 para sustentar aquela primeira que ele falou. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 8:44, porque aqui Jesus associa a mentira ao diabo. Aliás, esta é a única paternidade que a Bíblia dá ao diabo. Vamos abrir a nossa Bíblia, João 8, verso 44. Está escrito assim na palavra de Deus: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Nas minhas pesquisas para fazer esse trabalho, para trazer a palavra de Deus para os irmãos, eu vi na internet, não sei se isso é verdadeiro, hein? Uma citação de William Shakespeare. E a citação diz o seguinte: se o diabo tivesse uma Bíblia, se o diabo tivesse uma Bíblia, o versículo principal seria: Satanás amou o mundo de tal maneira que deu a ele a sua filha unigênita. Essa é o favor que o Satanás fez para a humanidade, é dar essa filha para o mundo. Aliás,
foi com mentira que ele fez os primeiros homens caírem ainda no tempo do Éden, distorcendo a palavra de Deus. E nós vamos ver que tem pessoas que fazem isso com a palavra de Deus. Então, se nós crermos na palavra de Deus, nós podemos ser livres das amarras do pecado. Nós vamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Essa é promessa de Deus para nós, é promessa de Deus para quem crê em Cristo. E essa palavra nos leva então ao nosso segundo ponto, porque sem Cristo nós vamos continuar escravos da mentira e também da nossa natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, ela faz isso com as pessoas. Isso que está escrito, sabe? Você tem um inimigo bem ao seu lado, muitas vezes. Sem Cristo nós não somos livres da nossa natureza. Você é livre da sua natureza pecaminosa? Olha o seu coração. Na palavra de Deus existem passagens que afirmam que o homem natural, o homem que não conhece a Deus, que não deu o passo da salvação, está completamente contaminado pelo seu próprio mal, pela sua própria maldade. E esse homem não atenta aos avisos que Deus dá para ele. Em Salmo 36, versículo 1 a 3, não precisam abrir, irmãos, porque são muitos versículos que nós vamos falar. Está escrito: o pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. E em Salmo 14 ainda diz: os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. A maldade humana tomou conta da mente, a maldade tomou conta da mente humana de tal forma que ninguém mais respeita o seu próximo. Sabe, as pessoas só pensam em ganhar dinheiro e ficar rica, e para fazer isso eles não medem nenhum esforço. Eles, sabe, enganam, trapaceiam, fazem toda sorte de pecado. Por quê? Porque a sua essência é toda pecaminosa. Na Bíblia Sagrada está escrito em Mateus 24:12 que a maldade vai se espalhar de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. E agora, como o inimigo das nossas almas distorceu a palavra de Deus lá no Éden, nós vamos ver que tem pessoas que querem distorcer a palavra de Deus até hoje, para enganar as pessoas. Os homens querem distorcer a palavra de Deus para continuar pecando, pecarem contra Deus, pecarem contra os seus semelhantes. Em Gálatas 5:13, o apóstolo Paulo combate uma heresia no seio da igreja de Gálatas. Convém que os irmãos anotem algumas passagens bíblicas até para conferir em casa. Esse é uma passagem interessante para se conhecer. E como Paulo combateu essa heresia, e como fruto desse combate a essa heresia, nós podemos aprender dois conceitos de liberdade verdadeiros segundo a palavra de Deus. A primeira heresia que foi combatida foi o legalismo religioso. O que fala? Essa doutrina, ela visa reduzir a nossa liberdade em Cristo, dando ênfase, entre outras coisas, dos usos e costumes no seio da igreja, das práticas religiosas. A nossa liberdade, na realidade, ela não foi feita para nós sermos mal com os outros. Nós somos livres para sermos bons, nós somos livres para amar as pessoas, nós somos livres para amar os animais. Nossa liberdade, por outro lado, não significa que nós podemos fazer qualquer coisa como os animais. Os animais é que fazem qualquer coisa. Nós podemos
Nós temos a liberdade de definir onde nós vamos congregar, nós podemos definir, sabe, qual igreja nós vamos buscar, mas isso não significa que nós podemos deixar de congregar como é direito de alguns, como se julgam no direito de alguns. Nós devemos estar sempre congregando. Está escrito em Hebreus 10, 25. A outra doutrina é a prática da libertinagem, ou seja, a igreja de Gálatas tinha um pessoal que achava que, uma vez que eles tinham sido salvos, na graça de Deus, então eles poderiam pecar livremente. Mas não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser verdadeiramente livres. Livres de quê? Livres da prática do pecado, livres do mundanismo e livres do justo juízo de Deus sobre os nossos pecados, sobre o pecado, que se nós estivermos com eles, seremos duramente castigados. E isso vai nos levar ao nosso terceiro ponto. Em Cristo nós podemos ser libertos do nosso mundanismo e das nossas superstições e impurezas do pecado. Em Cristo somos livres dessas coisas. Você é livre de superstição? E impureza, será? O homem sem Deus tem medo dessas coisas. O homem sem Deus acredita em tudo que é misticismo, sorte, azar, bruxaria, feitiçaria e tantas outras coisas. A superstição é uma crença falsa a respeito do sobrenatural. É um sentimento religioso que arrasta muitas pessoas para uma prática de atos absurdos, atos sem sentido. Quem não ouviu falar que arruda e sal grosso espanta maus espíritos? Veja bem se tem sentido uma coisa desse tipo. A igreja pseudo-evangélicas que adotam a arruda e o sal grosso para supostamente afastarem os males dos seus fiéis. Mas temos outras, não é só a igreja pseudo-evangélicas não. Quem não já ouviu falar que passar a virada de ano de branco dá sorte? Que é bom começar o dia com o pé direito? Que dá azar encontrar com um gato preto logo de manhã, ainda mais numa sexta-feira, 13, né? Quem não já ouviu isso? Eu tenho gato preto. O número 13, afinal, dá sorte ou azar? Gente, é isso que Deus nos livra desse tipo de coisa. Podemos ser livres disso. Quem não já escutou nos meios de comunicação as chamadas desse tipo? Dia do descarrego, meia-noite da libertação, noite do quebra-feitiços, dia do óleo santo de Israel. Essas coisas são frutos da ignorância do pecado. Precisamos abandonar essas más influências. Afinal de contas, quando nós estamos em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Precisamos nos afirmar na palavra de Deus. Quem está em Cristo é livre para desfrutar todas as coisas criadas por Deus. Só temos aí algumas condições: a condição de não transgredirmos a lei moral, nem atrapalharmos o bem-estar do outro, o bem-estar espiritual do nosso irmão. Isso nós precisamos tomar cuidado, e isso está escrito na palavra de Deus, que nós temos que tomar esses cuidados. Está escrito em 1 Coríntios 6, de 12 a 13, e 8, de 7 a 13. Está escrito. E agora nós vamos para o nosso quarto ponto, e o nosso quarto ponto é: em Cristo nós podemos ser livres da maldição da lei. Maldição da lei.
No seu coração, quando você para pensar sobre esse assunto, você é livre da maldição da lei? Será? Pense bem. Nós somos livres da escravidão do pecado para uma vida plena com Deus. Nós somos livres da maldição da lei porque nós recebemos a salvação pela graça, por meio da fé, não por obras. Nós somos livres da escravidão da nossa natureza pecaminosa para viver em santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 6, no verso 14 e 15. Romanos 6. Diz assim a palavra de Deus: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira alguma, diz a palavra de Deus. De maneira alguma. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para viver em santidade com Deus. Esse é o nosso quinto e último ponto. Somos chamados para viver em santidade com Deus. Você vive em santidade com Deus? Isso lhe preocupa? A santificação, de acordo com a palavra de Deus, é uma posição outorgada por Deus a todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Se nós cremos nisso, nós somos santos. Essa é a nossa posição. É assim que Deus nos vê. Em 1 Pedro, não precisam abrir a Bíblia, em 1 Pedro 2,9 está escrito: vocês, porém, são nação eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos chamados de santos, nós somos vistos por Deus como santos, e esse é o desafio de quem crê em Cristo. Se depois de ser visto por Deus como santo, de ser chamado para ser santo, o nosso desafio é ser santo. A palavra de Deus nos desafia a buscar a santidade a todo custo. Você conhece a palavra de Deus? Você se preocupa com esse assunto, santificação? Jesus Cristo, quando morreu na cruz, Ele destruiu o presídio que nos prendia, nos condenava. Nós precisamos agora buscar a liberdade, buscar a luz da liberdade, da salvação, a luz da liberdade, da purificação. Nós precisamos buscar isso. Libertação, salvação e purificação é o que nós temos que fazer. Não insista na cegueira espiritual. Agora eu vou dizer uma coisa que o mundo fala, que o pior cego é aquele que não quer ver. Mas também tem muito cego que, além de não querer ver, ele também não quer ouvir. Não insista nisso. Em Lucas 4, Jesus diz que Deus enviou o seu Filho para proclamar liberdade aos presos, recuperação das vistas dos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Se você quiser ficar livre da escravidão do pecado, ter liberdade em Deus, comece a trilhar um novo começo. Esse é um novo caminho para você. Venha para Cristo, entregue a sua vida, uma oração simples, aquele que não fez ainda, peça perdão dos seus pecados.
Peça para que Ele entre no seu coração. Declare a Ele que você é um pecador perdido, carente de salvação. Jesus veio justamente na terra e sofreu para buscar pessoas perdidas, pessoas que precisam de libertação. Não existe pecado grande demais que Jesus não possa resolver, que Jesus não possa perdoar. Não existe sentimento de dor maior, de mágoa maior, ou desilusão tão grande que Jesus não possa livrar os nossos corações disso. Jesus pode livrar nós de toda a devassidão que tem o homem. Pense nisso. A palavra de Deus diz que o Filho do homem veio para salvar perdidos, pecadores. Sabe, Ele não veio para os bons. Os bons não precisam de salvação, não precisam de perdão, não precisam de libertação. O Senhor eu não vi aqui nenhuma vez Ele falando para os bons. Sabe, os que têm saúde, fala a palavra de Deus, não precisam de médico, mas os enfermos, esses sim, esses precisam. Agora, meu irmão, minha irmã, quero falar especialmente nesse momento para aqueles que conhecem a Deus, que já tiveram um encontro com Deus, que já é livre do julgamento eterno, mas porém sofre com pecado, sofre com vícios, às vezes mentira, impureza, superstição, orgulho, ódio. Jesus morreu na cruz por cada um desses pecados, desses que nós falamos e desses que nós não falamos também. Jesus morreu por todos eles. Nós conhecemos bem os nossos pecados, mas todos eles Jesus conhece também. E na cruz Ele já conhecia esses pecados. Como pessoas livres do cativeiro, do pecado, dessa escravidão, nós devemos abrir guerra contra os nossos pecados, contra aquele pecado que insiste em voltar o mesmo pecado em nossas vidas. Ele quer nos afligir, Ele quer roubar a nossa comunhão com Deus. Nós devemos fazer guerra contra os nossos pecados. Como nós vamos fazer guerra contra os nossos pecados? Em oração, todos os dias de manhã, nós devemos colocar esses assuntos nominadamente na presença de Deus. Deus é poderoso, Ele pode e vai dar vitória, se a gente tivermos essa prática, buscarmos verdadeiramente a libertação. Esses dias, conversando com um amigo, ele me disse o seguinte: Dalmo, Jesus espera que você, hoje, seja melhor do que foi ontem, e que amanhã, você seja melhor do que foi hoje. É isso que Jesus espera que nós façamos, que nós tenhamos realmente uma posição de buscar santificação. Por nós mesmos nós jamais daríamos conta disso, mas o poderoso é Cristo. Para esse fim nós fomos livrados da maldição do pecado. Para esse fim nós fomos chamados à presença de Deus, para sermos livres e como servos verdadeiramente livres, poder servir a Deus. Agora, eu quero falar, meu amigo, minha amiga, para outro grupo de pessoas, para aqueles que ainda não deu esse passo de salvação, mas que se importa com esse assunto, sabe que é pecador, sabe que as coisas não vão bem, que tem coisas para ser melhorada, mas você às vezes tem dificuldade em algum ponto da palavra de Deus. Procure ajuda do pastor, procure ajuda de um amigo que conheça a palavra de Deus com um pouco mais de profundidade. Vocês estudando a Bíblia, à luz da palavra de Deus, à luz do Espírito Santo do Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te abrir o seu entendimento. Sabe, tudo que o Pai mandar para mim, tudo aquilo que vai vir à minha mão, é Deus quem está mandando, diz Jesus. E aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. João 6, versículo 37. Então vá a Jesus,
Vá a Jesus, que lá é um recanto onde você está protegido dos ataques do inimigo. Deus liberta e abre o entendimento daqueles que o procuram. Deus quer nos livrar da cegueira e da maldição da morte. Sabe, é Satanás quem cega o entendimento. Está escrito em Coríntios 2, 4, o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Satanás faz isso. Então vamos procurar o Senhor. Ele quer que a gente abra o nosso entendimento. É o contrário do inimigo. Ele quer manter a gente no escuro, para que nós não vejamos a salvação do Senhor. Ouça a palavra de Deus. Jesus está falando com você. Quando você conhecer a Jesus, você verá que a verdade te liberta da maldição da morte eterna. Jesus já pagou o alto preço pelos seus pecados. O tempo aceitável do Senhor é agora, é hoje. Haverá um tempo, meus amigos, que a graça já não estará mais disponível. A arca da salvação vai fechar as portas. Quem se lembra de Noé? Teve um tempo lá em Noé que fechou as portas da arca. E aqui é algo similar. Vai chegar um momento em que o Senhor não vai mais ouvir, não tem mais graça. Cristo vai retornar a segunda vez, vai levar a sua igreja, vai levar a sua noiva, levar quem creu, e aqueles que não creram vão ficar em situação difícil, porque a palavra de Deus diz que é o seguinte: só haverá choro e ranger de dentes. Algo mais ou menos igual àquele filme Deixados para Trás. Quem já assistiu aquele filme? É bom que veja. Pense nisso, amigo. Amanhã pode ser tarde demais. Vamos baixar nossas cabeças, eu quero fazer uma oração no fim. E agora, ó Deus, que a sua misericórdia, a sua graça, Senhor, sua graça redentora, sua graça restauradora, Senhor, esteja sobre nós. E que tenha, Senhor, que tu tenha misericórdia de nós. Preserva, Senhor, viva a tua palavra nos nossos corações. Liberta-nos, Senhor, da cegueira do pecado e do poder da morte eterna, Senhor. Dá-nos, Senhor, vitória essa semana, vitória sobre os nossos pecados. Ó Deus, nos guarde do poder do mal, nos guarde, Senhor, do homem mau que não teme a Ti, Senhor. Ó Deus, dá-nos ainda, Senhor, prosperidade profissional essa semana, Senhor. Dá-nos prosperidade familiar, guardados, Senhor, na Tua presença. Esta, Senhor, é a oração que nós queremos fazer em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.